Romanos capítulo 8. Nós vamos ler juntos aí o versículo 35 até o 37. Romanos capítulo 8, do versículo 35 até o 37. Amém? Temos um convidado aí, seja bem-vindo. Né? Não consigo identificar quem é, mas... Amém, Kelly, então seja bem-vinda. Romanos 8, versículo 35 até o 37. Amém? Então a palavra de Deus diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: Por amor de ti somos entregue à morte continuamente. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Só o 37 de novo. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O Senhor colocou no meu coração uma palavra, e este texto, este versículo 37 em especial, me veio à mente, né? Mas eu quero que você olhe com atenção o versículo 36, quando diz: Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matador. Na semana passada, nós falamos de uma das questões mais importantes da vida, né? Que é responder à pergunta: o que fazer? Né? O que fazer? Nós tomamos essa decisão centenas de vezes durante o dia, né? Em várias decisões pequenas, algumas grandes, umas imperceptíveis, outras marcantes, mas nós demos ênfase que diante de todo o cenário que tem diante de nós quanto ao que fazer, nós precisamos sim responder à pergunta: o que devemos fazer quanto à nossa vida espiritual. E aí, quando nós olhamos para esta pergunta, o que fazer quanto à nossa vida espiritual, eu chamei a atenção de vocês semana passada de algumas coisas que não cabem a nós fazermos, né? Então a resposta: o que fazer quanto a isso? Nada, porque quanto a isso, 3 situações nós olhamos especificamente, depois eu citei outras, que só Deus pode fazer por nós, que nós não temos gerência nisso, nós não temos como colocar a mão nessas questões, então não é algo que nós devemos nos envolver, que deva tomar o nosso tempo pensando do que fazer, quando quem tem que fazer é Deus, né? É claro que uma das situações foi Ele nos amar primeiro e provar esse amor enviando Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Isso a gente não tem o que fazer, Ele já fez, tá? O que cabe a nós fazermos, né, ao final ficou ali registrado, é obedecermos. Né? Obedecermos. Agora, diante do que foi ministrado na semana passada, e com isso em mente, né, uma certeza que temos é que o que fazemos aqui, né, as nossas decisões aqui de obediência ou de desobediência, alinhada ou não alinhada com as Escrituras Sagradas, determinará de que lado estaremos após a nossa morte. Né? E hoje nós falaremos sobre outra questão muito relevante, que é: como eu quero chegar do outro lado? Porque não, certamente todos nós chegaremos do outro lado, todos nós passaremos pela morte ou seremos arrebatados, tá? Mas todos nós estaremos diante do Senhor. Agora, como chegaremos do outro lado? Como um derrotado ou como um vencedor?
O que Paulo escreve aos Romanos, no versículo 37, ele diz assim, todas estas coisas, ele está falando de uma série de lutas, de angústias, de perseguição, de fome, de nudez, de perigo, de espada, de sermos entregues à morte por amor a Cristo. Né? Periodicamente, ele diz continuamente. Né? Ele fala de uma realidade que ele vivia e então ele conclui, em meio a todas essas coisas, no que diz respeito a todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Né? Agora, preste bem atenção. Este é um versículo muito conhecido. Talvez você já tenha visto ele, né, na parte de trás de um caminhão ou num imã de geladeira. Né? E ele é potencializado de uma forma equivocada ou negativa, o que não é incomum muitos fazerem a respeito das Escrituras. Mas, como nossa perspectiva de todas as coisas tem que passar pelo filtro de uma visão espiritual, não podemos simplesmente ler esse texto sem considerar o contexto, sem considerar o que Paulo estava pensando quando escreveu isso, sem olhar para a vida de Paulo, ao que ele se dedicou, para, enfim, tentar compreender o que ele quis dizer com vitória, com somos mais que vencedores. É inevitável não associar a ideia de vencermos, de vitória, com a ideia de sucesso. Afinal, quem vence tem sucesso. Quem não vence não tem sucesso. Tá? Essa é a ideia. Então é inevitável não associarmos. E sim, isso tem sido utilizado por muitos há muito tempo. Uma ideia de que Deus é dono de todas as coisas e que somos e que sermos mais do que vencedores com Ele é sermos dono de tudo o que Ele tem junto com Ele. Afinal de contas, será que isso é coerente com as Escrituras? Será que Paulo realmente se referia às vitórias e aos sucessos desse mundo? Será que Deus é indiferente às nossas vitórias aqui? Nossas conquistas, as pequenas, as grandes? Será que Ele é indiferente? Será que Ele não liga? Claro que não. Claro que Ele liga. Claro que Ele se importa. Claro que é do interesse dEle. Mas existe, por parte dEle, determinado por Ele, claramente uma prioridade de busca e, consequentemente, de sucesso. Ele mesmo nos diz, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6,33, quando ele está falando, quando o próprio Jesus está falando a respeito das dificuldades que nós temos, das aflições, das angústias que nós temos quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir, e aí então ele nos dá esta palavra, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas, tudo que cabe ao que é desse mundo, vão ser acrescentados naturalmente. A verdade é que quando entregamos nossa vida ao Senhor, as coisas do cotidiano, as coisas simples, as coisas corriqueiras, parecem ficar mais difíceis. Seja por valores morais que introduzimos em nossas vidas, princípios bíblicos antes ignorados ou banalizados, que agora nos são revelados pelas Escrituras, ou seja até mesmo pelo próprio Espírito Santo nos incomodando e que nos incomodam a não mais fechar os olhos para o pecado que outrora cometíamos sem pestanejar, sem pensar duas vezes. Ou ainda, a nossa vida se torna mais difícil pela ação do inimigo e de seus servos, seus enviados, que não são poucos, tá? Enviados para nos causar prejuízos nas mais diferentes áreas de nossas vidas. Fica mais difícil. Nós estamos falando de um contexto de sermos vencedores, mas quando nós nos achegamos ao Senhor, nossa vida, nossas decisões parecem ficar mais difíceis. A verdade, que é um fato,
é que a sensação que muitas vezes nos atinge, e com força, é que se fizermos tudo do jeito certo, do jeito que agrada ao Pai, do jeito que agrada ao Senhor, não chegaremos a nenhum lugar. Não conseguiremos sucesso. Isso é uma realidade. Se você, crente, entregou a sua vida a Jesus e nunca teve essa sensação, tem algo de errado com você. Essa é a verdade. Então, sob a perspectiva desse mundo, é cada vez mais comum associar o sucesso, tá? Especialmente de um cristão, à sua queda ou à sua corrupção. Então, quando a gente vê alguém tendo sucesso, crescendo muito, a gente logo fica imaginando que tipo de subterfúgios, que tipo de atalhos, que tipo de acordos escuros, né, ele teve que fazer, especialmente quando é cristão, né, para alcançar aquela posição. Né? A gente fica com aquela pulga atrás da orelha, porque de fato é muito difícil ter sucesso, alcançar certos objetivos, vencer em algumas áreas deste mundo, sem se corromper. Não quer dizer que seja impossível, mas buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é mais delicado, é mais complexo. Então, afinal de contas, o que é ser vencedor? Somos mais que vencedores, disse Paulo. O que é ser vencedor? O que Paulo quis dizer com isso? E esta é uma resposta que interessa a todos nós, compreendermos esta vitória, este cenário de sucesso, sob a perspectiva não da sociedade ou da nossa cultura ou das nossas leis, mas sobre a perspectiva espiritual, sobre a perspectiva bíblica, sobre a perspectiva da vista, da experiência que Paulo teve e que ele, naquele momento, compartilhava com a igreja dos romanos e, consequentemente, conosco. A vida de Paulo nos permite concluir que ele não se referia ao sucesso que esse mundo nos oferece. Isso é fato. Ao reconhecimento e à fama, ao dinheiro que esse mundo nos apresenta como sinônimo de sucesso, definitivamente. Ele era bastante conhecido, Paulo era bastante conhecido antes de se tornar cristão e depois se tornou cristão. Seu ministério também ganhou relevância e ele era bastante conhecido em várias cidades. E certamente, se tivesse falado o que agradava aos poderosos que vinham ouvi-lo, certamente teria vivido muito mais do que viveu, com muito mais conforto, com uma boa alimentação, com boas roupas e com um reconhecimento. Então, alguns líderes, alguns reis vieram ao encontro de Paulo para ouvi-lo falar de Jesus Cristo. E Paulo não falou o que eles queriam ouvir, mas falou o que o Senhor queria que ele falasse. Então, ao invés de ter conforto, reconhecimento, ao invés de se tornar o guru espiritual e alguém famoso, reconhecido, que poderia lhe proporcionar a fama, o poder, os recursos, o conforto, ele preferiu, como compartilhou aos romanos aí, passar por tribulação, por angústia, por perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E aí eu já preguei em outros momentos a respeito das dificuldades que Paulo passou porque decidiu obedecer e servir ao Senhor. Ele podia ter escolhido um caminho mais confortável, um caminho, mas não seria o caminho. E, consequentemente, se tivesse feito isso, não poderia dizer ao final de sua vida: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Como ele escreve a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Mas Paulo olhava para Jesus. Por que Paulo tinha esse comportamento? Por que ele agia assim? Porque ele olhava para Jesus. Por mais de uma vez, Paulo escreveu às igrejas que ele plantou,
à igreja de Corinto, escreveu isso aos Filipenses, escreveu isso aos Colossenses. Sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. O que Paulo declara com isso? Os meus olhos estão olhando para Jesus. Os meus passos estão seguindo os passos de Jesus. A minha vida, o meu projeto de vida é ser parecido com Jesus. E isso nos revela o seu referencial de sucesso, que também deve ser o nosso. Então, quando Paulo pensava em vencer, em ser vencedor, em um modelo, uma referência de alguém que obteve êxito na sua existência, na sua missão, na sua vida, era para Jesus que Paulo olhava. Agora, se olharmos para a vida de Jesus sob a perspectiva desse mundo, ninguém diria que ele teve sucesso. Ninguém diria isso. Jesus não ganhou dinheiro. Jesus escolheu pessoalmente, selecionou 12 homens para andar com ele, onde desses, um o traiu deliberadamente, com um beijo no rosto, nós sabemos. Outro o negou 3 vezes, Pedro, mesmo Jesus já tendo o prevenido. E dos 10 que restaram, que caminhavam com ele, apenas um, João, estava presente no momento que ele mais precisou, no momento da sua crucificação. Somente João. Então, dos 12, apenas um estava lá, olhando de perto, vendo, teve coragem de acompanhar o sofrimento do mestre. Então, desculpa, mas segundo os parâmetros de hoje, ele não teve sucesso, não foi bem sucedido, ele não alcançou êxito. Além disso, Jesus conseguiu uma fama tão ruim, que foi tratado pelo próprio povo a quem veio servir, no meio do qual fez tantos milagres, e estes preferiram escolher um criminoso livre e ele morto. Quando gritaram, Barrabás, Barrabás, preferiram que Jesus fosse morto, mesmo não havendo evidência de culpa. Esse povo a quem ele curou, a quem ele serviu, preferiu Barrabás, um criminoso, um assassino. Ele foi humilhado, Jesus foi humilhado publicamente, com grandes surras, sendo cuspido, colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos, arrazoando ele, rasgaram suas roupas, colocaram vinagre na sua boca quando ele disse estar com sede. Eles riam publicamente, colocaram na cruz Rei dos Judeus, zombando dele. E finalmente ele foi pendurado numa cruz, que era o símbolo de maldição. Ele foi humilhado publicamente. E ele na cruz pendurado era visto de longe a sua humilhação. E quando você pensa que acabou, ali na cruz, pendurado na cruz, com um criminoso à sua direita e outro à sua esquerda, um deles ainda tem a audácia, ainda tem a coragem de também desafiá-lo, de também rir dele. A vida de Jesus foi simples até os 30 anos. Ele viveu no anonimato, uma vida comum. Ninguém além de um filho de carpinteiro. Um homem completamente comum. E o seu ministério aqui durou 3 rápidos anos. Quem hoje diria que essa é a história de um vencedor? Quem diria isso? Quem, olhando sob os parâmetros de hoje, de sucesso de hoje, diria que Jesus foi um vencedor? Ele não fez parte de nenhum grupo reconhecido, como os fariseus ou os saduceus. Ele não tinha acesso às autoridades, ele não tinha poder entre os homens. E mais, onde estavam as centenas de seguidores dele,
as multidões que ele alimentava e que ele curava, onde estavam aquelas centenas, milhares de pessoas que o ouviram no monte, na multiplicação dos pães e peixes, aonde estavam? Que não impediram que tudo isso viesse sobre ele. Mas a questão, igreja, é justamente essa. O sucesso no reino dos céus não é mediado em números. Alguém poderia olhar e dizer: onde está a multidão? Cadê as centenas de milhares de pessoas que ele alimentou, que o seguiam, que ficavam sentados por horas ouvindo eles, ou que atravessavam rios para chegar do outro lado quando ouviam falar que ele estava lá? Onde estão? Entenda isso definitivamente. O sucesso no reino dos céus não é mediado em números, não é medido em números. Entenda isso. Lá nos céus, onde o tempo não é medido, onde o dinheiro não é contado e onde todos os olhos olham para um único que é digno de receber adoração, os números, sejam para contar membros de igreja, sejam para contar oferta, dinheiro, sejam para contar seguidores ou audiência ou inscritos em um canal, são desnecessários e, consequentemente, inexistentes. No reino dos céus, os números não fazem a menor diferença. Ao chegarmos no reino dos céus, dizer que pregou para uma multidão de 1.000 ou de 10.000 ou para um, não vai ser contado. O sucesso de Jesus não era medido nos números. Portanto, o que é tão importante para muitos aqui foi totalmente ignorado por Jesus. E Paulo entendeu isso. Entenda, a roupa de marca, a fama, o reconhecimento público, o número de inscritos ou seguidores, a quantidade de dinheiro que tem na sua conta bancária. Jesus ignorou isso completamente. E Paulo entendeu isso. Paulo enxergou que o sucesso de Jesus foi justamente transformar vidas por meio de uma palavra. Transformar vidas por meio de uma mensagem. Este foi o sucesso de Jesus. E que a grande vitória de Jesus foi transformar homens comuns e covardes, que haviam abandonado ele quando ele mais precisou, em homens, em extraordinários mensageiros que renunciavam até mesmo suas próprias vidas para não negar a sua fé. Igreja, no versículo 36, Paulo diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E isso foi literal. Eles eram lançados aos leões. Os cristãos do primeiro século, eles eram atração de multidões. Os romanos lançavam eles para lutar contra leões e serem mortos para que o povo se divertisse. Estes mesmos que não tiveram coragem de estar com Jesus, todos eles, com exceção de Judas, que tirou a própria vida, e com exceção de João, que estava lá, os outros 10, todos, morreram por causa da sua fé. Foram assassinados por causa da sua fé, por não negar a mensagem de Cristo. Este foi o grande sucesso de Jesus. Foi colocar no coração e na mente de homens comuns e covardes uma mensagem tão poderosa e extraordinária que transformou estes homens comuns e covardes em extraordinários, em homens extraordinários, extraordinários mensageiros, corajosos,
que renunciavam até mesmo suas próprias vidas para não negar a sua fé. E essa também foi a vitória de Paulo. Não abrir mão da mensagem de Cristo. Seguir firme até o fim sem negar a sua fé e, o mais importante, transmitir esta mensagem com sua vida para outros, para que outros, crendo em Cristo, fizessem o mesmo. Paulo também foi assassinado pelo simples fato de ser cristão, pelo fato de dizer: eu não vou me calar, e vocês podem arrancar a minha língua, a minha vida ainda vai declarar Cristo, porque a mensagem de Cristo está em mim, a mensagem de Cristo sou eu. Não se trata apenas do que ele falava, mas era como ele vivia. Era aquilo do que ele não abria mão, era aquilo que ele não negociava. Quando entendemos isso como Paulo entendeu, então também estamos prontos para vivermos como ele viveu, sendo um imitador de Jesus. E podemos dizer com a mesma propriedade, coragem, ousadia que ele, um homem como eu e você, e é importante isso. Eu estou pegando Paulo, porque Paulo era um homem que nem eu e você. Porque muitas vezes quando a gente olha para Jesus, as pessoas dizem: mas Jesus era Deus. Jesus era Deus. Então, Paulo era um homem que nem eu e você. E ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Você e eu precisamos, entendendo o que é o sucesso de nossas vidas cristãs, nós precisamos ter coragem de dizer isso. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós precisamos ter coragem de dizer: tudo posso naquele que me fortalece, inclusive morrer. Você e eu precisamos entender isso. Precisamos entender isso para falar isso com propriedade. Ou ainda, para podermos falar em alto e em bom som em todas estas coisas, ou seja, em toda e qualquer dificuldade, adversidade, seja ela física, seja financeira, seja emocional, seja qual for a luta que nós estivermos passando. Porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque por meio dele foi que nós recebemos voluntariamente a mensagem da cruz, recebemos voluntariamente o perdão dos nossos pecados, recebemos voluntariamente o fato de que Ele está nos céus, preparando a nossa morada eterna, recebemos voluntariamente a mensagem de que somente por meio dele, somente por meio da cruz, nós podemos herdar a vida eterna. Então nós somos mais que vencedores quando não negociamos a nossa fé, quando não abrimos mão da palavra do Senhor e do que Ele deseja fazer em nossas vidas, apesar de todas e quaisquer adversidades que nós enfrentamos enquanto aqui estivermos. O grande sucesso de Jesus Cristo e de Paulo não é medido nas grandes congregações de hoje em dia. Não é medido em podermos dizer que fazemos parte da maior religião do mundo, presentes em todos os continentes e até em todos os países, até mesmo onde é proibido o cristianismo estar. Eu não me sinto um privilegiado, eu não acredito que o cristianismo é bem sucedido, que a mensagem de Jesus Cristo é bem sucedida por conta disso. Porque senão, no dia que deixar de ser, nós estaríamos fazendo parte de uma religião fracassada. Estaríamos servindo a um Deus superado? Não. O sucesso de Jesus não é medido nas grandes congregações ou em sermos a maior religião do mundo, da história. Não. O sucesso de Cristo, o sucesso da cruz, é medido em termos sido
em termos sido alcançados pela mesma mensagem que Jesus anunciou aos seus discípulos e a Paulo. O sucesso é esta mensagem que transformou homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, covardes, em homens corajosos. É em termos a oportunidade de sermos impactados por uma palavra, por uma mensagem tão transformadora. Isto mede o sucesso de Cristo, o sucesso do cristianismo. É termos sido alcançados pela mesma mensagem que Jesus anunciou aos seus discípulos e que também anunciou a Paulo. Geração após geração, a palavra de Deus resistiu e alcançou a geração seguinte. E alcançou a outra geração. E alcançou a seguinte. E alcançou a seguinte. E chegou até nós. E nós temos a responsabilidade de continuar. O nosso papel, a nossa missão é levar esta mensagem à próxima geração. É não ser a geração que matou a mensagem da cruz, que interrompeu a mensagem da cruz. Este é o sucesso da igreja. Esta é a vitória do cristão. Essa é a vitória dos que servem ao Senhor. É passar a mensagem adiante. Perceba que foi neste ponto que o povo de Israel falhou. Foi neste ponto. A palavra que era guardada com tanto zelo por José não foi passada à geração seguinte. Não foi passada aos hebreus que saíram do Egito. José jamais se prostrou diante de um ídolo. Na primeira oportunidade, aquele povo que veio do Egito, que sofreu influência de José, construiu para si um bezerro de ouro e se prostrou e o adorou. Então veio Moisés e, irado ali, fez a limpa, tirou do meio do povo aqueles que adoraram ídolos, que adoraram, construíram os ídolos, trouxe para o seu lado os que se arrependeram, fez uma limpa. Mas não muito tempo depois aquele povo esqueceu e estava murmurando. Deus dá a vitória a Josué na terra prometida, dá a ele as terras e faz um pacto, faz uma aliança com aquele povo. E diz, adorem somente a mim, todas as terras serão de vocês. Então, depois de 40 anos, depois que foi limpo aquela geração que se corrompeu, que adulterou com outros deuses, adorando a eles, o Senhor entrega a terra prometida àqueles homens e faz uma aliança, tem uma promessa para eles, se eles se mantiverem firmes, se não se misturarem com os outros povos, se não adorarem os outros deuses. Não muito tempo depois, lá está aquele povo servindo a outros deuses, esquecendo os mandamentos do Senhor, ignorando, construindo altares. E aí vem um rei e destrói aqueles altares e limpa e traz para si os mandamentos do Senhor. E não muito tempo depois assume outro rei que esquece tudo e outra geração. E a mensagem não era passada à geração seguinte. A geração seguinte se esquecia do Senhor, das suas promessas, das suas alianças. O povo de Israel falhou. Mas a igreja do Senhor não falhou até hoje. A mensagem que alcançou os primeiros discípulos, saída diretamente da boca de Jesus, nos alcançou você. E é nossa missão, e essa é a nossa vitória, fazermos essa mensagem alcançar a próxima geração. Como temos feito isso? Precisamos começar pela nossa casa. Precisamos começar por nós mesmos, não deixar essa mensagem ir embora da nossa vida. Precisamos guardá-la, segurá-la, protegê-la, investir tempo nesta mensagem. Precisamos ser fiéis a ela, comprometidos com o que o Senhor fez por nós, honrando-o, sendo grato, amando estar com Ele, com a sua palavra. Precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Será que enviamos a mensagem de Cristo para eles quando olham para nós?
Se eles guardarem a mensagem e passarem aos seus filhos, então cumprimos nossa missão e somos mais que vencedores. Mas nós temos um ledo engano de achar que temos muito mais capacidade de influenciarmos, de impactarmos com nossas vidas aqueles que não nos conhecem do que os que nos conhecem. Aqueles que nos conhecem veem Cristo em nossas vidas até que nos conhecem. Há algo de errado nesse processo. Por isso, eu não posso deixar de alertar a igreja para os perigos de confundirmos as vitórias desse mundo com as vitórias em Cristo. Jesus disse de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Marcos 8,36. Quem diria a alguém nesse mundo que ganhou o mundo inteiro que ele é um derrotado, que ele não é um vencedor, que ele não teve sucesso? Jesus. Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu nunca te conheci. Mas, Senhor, em teu nome realizei milagres, operei grandes maravilhas, repreendi demônios. Apartai-vos de mim. Toda essa obra foi tua para você mesmo, para reconhecimento público, para ter sucesso no mundo, não no céu. Você é um perdedor, você é um derrotado, você vai para longe de mim. Precisamos estar alertas, igreja, para esta confusão. Precisamos ser cuidadosos com a motivação do nosso coração quando servimos. Tudo o que conquistarmos aqui nessa terra, tenha isso na sua mente. Tudo, dinheiro, bom emprego, até reconhecimento, qualquer coisa que ganharmos aqui é um bônus ante ao grande prêmio que é a vida eterna junto com o Senhor. Portanto, se não tivermos sucesso nenhum, se não conseguirmos um bom casamento, se não conseguirmos um bom emprego, um bom salário, se não conseguirmos nos vestir com as melhores roupas, se não conseguirmos os seguidores no Instagram, no YouTube, no Facebook, se não conseguirmos nos tornar um pastor de multidões, se não conseguirmos nos tornar um pastor reconhecido nacional, internacionalmente, um levita, se não conseguirmos o sucesso, não conseguimos sucesso nenhum segundo os padrões desse mundo, ainda somos mais que vencedores se ouvirmos naquele dia o nosso nome chamado diretamente na boca do Senhor. Somos mais que vencedores quando você ouvir no soar da trombeta Aline, Beatriz, Kelly, Alisson, o soar da última trombeta liberar um chamado direto da boca do Senhor. Este é o nosso sucesso. Tudo que conquistarmos neste mundo é um mero bônus. Quero concluir esta palavra pedindo que você abra a sua Bíblia um pouquinho na frente, 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 3. Nós iremos ler versículos 1, 2 e 3. O mesmo Paulo, agora escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, do 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 3. Amém. Espero que você tenha achado. A palavra de Deus diz assim, para a gente concluir: estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é,
nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Nós somos cartas de Cristo, igreja. Nós somos a mensagem. Não é o que nós falamos ou o que nós publicamos. Papel aceita qualquer coisa. As redes sociais, o que você quiser digitar, você consegue. Na nossa boca, a gente fala o que quiser. Tendo a capacidade de falar, a gente fala o que quiser. Bonito, eloquente, sabe? Palavras elegantes, palavras, sabe, poéticas. Você pode copiar isso facilmente. Mas nossas vidas revelam a mensagem. E nós temos a obrigação de levar essa mensagem à próxima geração. Mas para isso, primeiro, não perca a mensagem. Seja carta de Cristo. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós cremos que o Senhor falou conosco essa noite, essa tarde, através do Teu Espírito Santo, através dessa mensagem. Nossa oração, Senhor, é para que o Teu nome seja glorificado, Teu nome seja exaltado, que esta palavra encontre lugar em nossos corações, Senhor, que entendamos definitivamente a simplicidade de sermos cartas vivas, de sermos a Tua palavra que caminha, que anda com nossas vidas, Senhor, sendo parecidos contigo, agindo com retidão, com justiça, com amor, agindo, Senhor, conforme os Teus princípios e mandamentos. Nós revelamos a Tua glória, a Tua majestade e anunciamos o Teu reino, trazendo a esperança que um dia foi gerada dentro de nós para outras pessoas e a confiança e a fé que nos faz crer que estaremos contigo por toda a eternidade será passado aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos, Pai, e a todos aqueles que o Senhor nos permitir. Muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por cada irmão que hoje se juntou a nós em adoração. Rogamos, ó Pai, para que tenhamos uma semana abençoada. Oramos, ó Pai, para que este tempo passe logo. O Senhor possa estar trazendo a recuperação da saúde do Mateus, da Paula, da minha, Senhor, que temos nos sentido também fatigados nesses dias. Oramos te agradecendo pela plena recuperação da avó da Grazi. Nós te agradecemos e continuamos orando, Senhor, intercedendo pela vida da Sara, aquela senhora que nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. O bebê, Senhor, do Danilo e da Cris, que o Senhor possa estar também trazendo a cura. Oramos, Senhor, pela Maria de Fátima, mulher por quem a Marília pediu oração, que continuemos intercedendo como igreja, fazendo a nossa parte, clamando ao Senhor pelas milhares de vidas que encontram-se ainda internadas, Senhor, acometidas por este vírus. Nós oramos, Senhor, te agradecendo pelas milhares, centenas de milhares que já se recuperaram e estão curadas. Oramos, Senhor, também por aqueles que perderam seus entes queridos, que o Teu Espírito Santo seja de fato o seu consolador. Pai, que o Senhor nos faça entender o que de fato é importante e prioridade para que sejamos mais que vencedores em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja.